A Lei 11.340 do ano de 2006 acaba de completar 9 anos. Lei Maria da Penha. Esse é o tema do programa Opinião aqui na TV Assembleia. Nossos debatedores neste programa são os deputados Isaura Lemos, PCdoB. Temos aqui com a gente também a deputada delegada Adriana Corsi, do PT. E com a gente também o deputado Cimeison Silveira, do PSC. Acho que a gente poderia começar esse debate. Será que temos a comemorar nestes 9 anos da Lei Maria da Penha? Quem gostaria de começar? Olha, a Lei Maria da Penha é um marco na história da luta contra a violência doméstica. E nós, mulheres, temos sim muito a comemorar, porque essa lei ela evitou, com certeza, que as agressões às mulheres se tornassem letais, em muitos casos. Ela fez com que se conscientizasse mais a sociedade sobre o tanto que ainda existe uma cultura nociva, né, que faz com que o homem se sinta no direito da vida das mulheres, sobre a vida das mulheres, e com certeza caminha para diminuir o número de mortes, né, em toda essa situação de violência. Mas ainda é claro que nós temos muito o que fazer, mas num primeiro momento nós só temos que saudar o presidente Lula, que sancionou essa lei em 2006 e que foi um marco na história. Vamos ouvir, podemos, deputado Cimeison, Claro. ouvir primeiro a deputada delegada Adriana Corsi? Eu vejo que essa discussão é muito importante agora, são 9 anos dessa legislação, que para mim é uma das legislações mais avançadas do mundo, e assim é considerada inclusive pela ONU. É uma legislação que para nós que trabalhamos como policiais no combate à violência doméstica antes da sua existência, ela trouxe modificações muito profundas. E eu acredito que sim, que nós temos sim a comemorar a existência da lei e a sua paulatina aplicação na nossa sociedade. Então, antes da Lei Maria da Penha, por exemplo, a pena para os agressores da violência doméstica, aquele indivíduo que ameaçava, espancava sua companheira, sua ex-mulher, sua namorada, era, como muitos sabem, o pagamento de cestas básicas. E isso gerava um sentimento de impunidade muito grande. E com a Lei Maria da Penha, a polícia e a justiça passaram a ter uma possibilidade de agir com mais rigor, não só prendendo, e hoje o indivíduo só é solto mediante o pagamento de fiança, isso se ele for primário, senão nem com a fiança ele sairá. E também nós temos aí uma série de tipificações de situações que, por exemplo, a violência psicológica não era considerada crime. Com a Lei Maria da Penha passou a ser, né, a violência patrimonial. Por exemplo, um indivíduo que se apoderava de um documento, né, de posses, de dinheiro da mulher, isso não era crime, porque esse dinheiro era dele, por ele ser o marido. Isso tudo mudou muito com a Lei Maria da Penha, eu acredito que sim. Deputado Cimeison. Bem, Murilo, primeiro eu quero parabenizar as nossas deputadas, né, pelo trabalho que têm feito na casa, e muito nos honra participar dessa legislatura com mulheres do quilate das duas deputadas, tanto a Isaura como a Adriana. Então, um prazer para nós e poder aqui discutir com elas a questão da Lei Maria da Penha, que foi, na minha opinião, um divisor de águas no que diz respeito à legislação em defesa da mulher e principalmente no embate contra a violência doméstica, né? Então, são avanços que nós conquistamos como sociedade, é uma lei que foi de extrema importância para a nação brasileira, marcou uma época e trouxe não só a discussão da questão da violência doméstica contra a mulher, mas abriu pauta para discussões de vários temas e temáticas, como a participação da mulher na sociedade, né? A lei por si só já tem muito que se comemorar, né? Esses 9 anos nós temos que comemorar sim. É lógico que nós precisamos avançar muito e com o tempo nós vamos falando sobre isso aqui durante o programa, mas nós temos muito que comemorar. Eu acredito que a Lei Maria da Penha foi um avanço
importantíssimo, inclusive na questão como foi dito aqui pela delegada Adriana e deputada Adriana, na questão da punição, né, praticamente triplicou a punição, que antigamente você tinha punições de pagamento, quando havia punição, às vezes de cestas básicas, hoje essa pena já chega a 3 anos de reclusão, né? Então são avanços importantíssimos e foi um marco na discussão do papel da mulher, da importância da mulher, no combate à violência contra a mulher. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo que a mulher tem conquistado cada vez mais o seu espaço e mostrado a sua eficiência, né, em várias áreas da sociedade, o quanto é importante a participação da mulher em todas as áreas da nossa sociedade. Pegando esse gancho, onde poderíamos avançar, deputadas? Olha, para melhorar e efetivar mais a lei, é preciso dar um suporte melhor para as delegacias especializadas, né? Que nós vemos que as delegadas são verdadeiras heroínas ali junto ao pessoal administrativo, aos policiais, já que são situações que no ambiente doméstico, muitas vezes é difícil até a entrada, né, da polícia no caso, tanto que diziam em briga de marido e mulher não se mete a colher. Só que agora com a lei Maria da Penha, né, deputada Adriana, nós temos que de fato propiciar que as delegacias elas possam não só evitar agressões que levam a mortes, procurando prevenir, né, no sentido de chamar o agressor para não cometer mais aquele tipo de agressão, como também de fazer com que haja um conhecimento todo da população do que é a lei e como ela pode ser utilizada, né? Então eu penso que nós temos muito que melhorar na conscientização também e encorajamento das mulheres para denunciar. Suporte às delegacias. Isso a senhora conhece muito bem, né? Mesmo. E recentemente aqui na Assembleia Legislativa, a senhora promoveu uma reunião, a senhora convidou todas as titulares das DEANs, que são as delegacias das mulheres, isso. E essa é uma reclamação prática, quase que geral, não é isso, deputada? É isso mesmo, essa reunião foi muito importante, nós conversamos sobre o dia a dia do combate à violência contra as mulheres e eu acredito, a partir da minha experiência como delegada, mas também a partir dessas conversas com os profissionais que estão atuando, que nós temos 2 grandes eixos que nós precisamos realmente atacar agora, porque não obstante a existência dessa lei, a violência continua acontecendo. É um contexto complicado, a violência no lar, né, envolvendo aí a formação cultural das pessoas. Então, o que eu vejo que nós temos, por um lado, que fortalecer as estruturas que hoje existem para o combate à violência, as delegacias, nós temos que criar os juizados especiais de atendimento à mulher em todas as cidades do Brasil. E nós temos a alegria de dizer que com o nosso requerimento para a criação dos juizados no interior de Goiás foi deferido pelo presidente do tribunal e serão criados nos próximos meses 5 juizados no interior do estado, nas cidades que estão mais acometidas dessa espécie de violência. Nós temos também que ter abrigos para as mulheres ameaçadas, para que se sintam protegidas com os seus filhos e possam denunciar. Enfim, fortalecer, né, a estrutura que existe hoje, que está prevista na lei. Mas, por outro lado, e aqui a deputada Isaura comentou sobre isso, eu acho muito importante, e na reunião também foi colocado, existe a necessidade de uma campanha de conscientização, não só para que as mulheres e aquelas pessoas que saibam de situação de violência denunciem, nós temos Disque Denúncia 180, mas também para que nós tenhamos paz nos lares, para que as pessoas construam relações afetivas, pacíficas, harmoniosas e que a gente procure educar os nossos filhos sem violência, principalmente no lar. E essa é uma área, deputado Cimeisi, que o senhor atua muito, né, a questão da família? Com certeza. Inclusive, nessa questão do aperfeiçoamento da lei, a própria lei já prevê a questão da reeducação, né? Nós temos que tentar, de alguma forma, aperfeiçoar esse processo. Nós ainda temos no Brasil uma dificuldade muito latente, muito visível de reeducar as pessoas. O nosso sistema não reeduca.
E as nossas leis, inclusive a Lei Maria da Penha, ela dentro da lei exige a questão da reeducação daqueles que estão envolvidos no caso de violência doméstica. Então, acho que essa é uma área que nós precisamos ainda avançar muito, criar mecanismos para que haja uma reciclagem social, haja um acompanhamento até psicológico, para que principalmente o agressor entenda a sua função, né? O homem, ele tem que entender a sua função e a mulher também saber qual é a sua função dentro da sociedade. E jamais, eu acho que toda agressão mostra que nós estamos falhos em questões muito básicas, né? Toda agressão é a perca da razão total. Então, a falta da educação nesse sentido, o aperfeiçoamento da lei ainda precisa, é aquilo que nós falamos, temos a comemorar, mas nós ainda temos que avançar muito nos mecanismos da própria lei, para que ela seja aplicada de fato e ela cumpra a sua função. E uma das funções da lei é a reeducação. Então, acho que ainda falta alguns mecanismos para conseguir sanar essa questão, para que o problema não seja recorrente, porque às vezes o agressor, ele tem essa prática, às vezes em um casamento, em outro, e continua essa prática, né? E, pela falta desse processo de educação, de conscientização. Então, acho que ainda existe alguns avanços a serem conquistados e para isso o poder público precisa criar as estruturas necessárias para que esse processo aconteça. Foi muito bem lembrado, deputado, essa questão da reeducação. Eu acredito que foi uma grande modificação que a Lei Maria da Penha trouxe, porque ela coloca como possibilidade de pena, no lugar, às vezes, de uma pena privativa de liberdade, uma prisão, essa reeducação. E não só, também o tratamento para aquele agressor que se encontra sob efeito de algum vício, como alcoolismo ou toxicomania. Então, o juiz pode determinar que o agressor, ele faça o tratamento para este vício ou também para problemas emocionais, né, como o deputado citou. Eu acho isso muito importante e nós temos que ter mecanismos de realmente atender essas famílias para que a situação não continue a acontecer. Deputados, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Continue com a gente. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie, não abra mão desse direito. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração, e mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Estamos debatendo os 9 anos da Lei Maria da Penha. Gostaria de trazer para o debate agora, saber das senhoras e do senhor deputado Cimeison, se a mulher goiana, se ela já está denunciando mais ou não. Pelos dados, né, estatísticos do próprio número de denúncia, sim, né, ela denuncia mais. Mas ainda, com certeza, tem milhares de mulheres que se intimidam ainda com a denúncia. Nós sabemos de um caso terrível que aconteceu o ano passado, que é o caso Mara Rúbia, em que ela fez a denúncia. Inclusive,
né, por 2 vezes foi à delegacia, fez a denúncia, mas infelizmente não foram feitas tomadas todas as medidas para evitar o que depois ocorreu do próprio companheiro perfurar os 2 olhos dessa mulher que foi vítima, né, dessa violência terrível. Mas ela está denunciando mais. Agora, quanto mais suporte tiverem as delegacias, né, inclusive em relação ao projeto que a deputada Adriana apresentou e que eu já havia apresentado também sobre as tornozeleiras, para que essas medidas protetivas sejam eficientes, né? É importantíssimo que as delegacias tenham esses instrumentos, senão fica difícil, né, deputada? É isso mesmo. Eu tenho conhecimento de que o número de denúncias cresce todos os anos, né? Este ano, 2015, nós já temos mais da metade, né, dos que aconteceram no ano passado, nesse mesmo período. Aliás, nós estamos com um pouco mais do que foi durante todo o ano de 2014. Então, todos os anos as denúncias crescem, mas eu acho que nós temos 2 grandes problemas. Um é o de realmente conscientizar a mulher, de procurar ajuda, de denunciar, não só a mulher que está sendo vítima, mas qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação de violência doméstica, ela pode denunciar através né? Ela deve denunciar, mesmo que seja de forma anônima, através do Disque 180. Hoje, a Lei Maria da Penha, ela fala, né, ela dispõe que as autoridades devem agir mesmo quando aquela mulher que é vítima não procurou a delegacia, porque muitas vezes ela está sendo ameaçada, ela tem medo, ela tem vergonha, ou de alguma forma ela tem uma dependência, seja emocional, seja financeira do agressor. Então, todos nós podemos denunciar. Mas, por outro lado, eu vejo que a deputada Isaura está certa, que as delegacias, e não só as delegacias que existem hoje, têm que ter mais estrutura e mais pessoal para atender os casos de forma mais célere, de forma mais eficiente, mas também temos que ter mais delegacias no Estado. Existem regiões que não possuem a delegacia especializada e isso é muito importante. Você sofrer uma violência, seja física, seja emocional, e conversar com alguém que entende do assunto, né, que está preparado para receber aquela denúncia e que está preparado para agir conforme essa denúncia. Não é um crime qualquer, não é um furto de um objeto que você chega e denuncia e possui testemunhas. São crimes, geralmente, mais de 90% dos casos acontecem no lar. As testemunhas são seus familiares, são seus filhos. Muitas vezes aquela mulher vai passar necessidades até de alimentação, caso ela deixe aquele relacionamento. Ela sempre pensa nos filhos. Nós sabemos que mais de 60% das mulheres cujos casos foram denunciados no Disque 180 desde a sua criação em 2005, têm filhos com o agressor. Esse ano mesmo, né, deputada, nós 2 recebemos uma denúncia de uma mulher que estava em cárcere privado. Exatamente. Cárcere privado com o filho, 2015. Com o filho e o agressor ameaçando a mãe dessa mulher, né? E nós 2 tivemos que ver uma forma de proteger essa mulher. E com essa atuação, a princípio, inclusive, principalmente da deputada Isaura, ele foi preso. Né? E essa mulher e sua criança foram protegidos e libertados. Então, ao mesmo tempo que nós temos que estimular a denúncia, nós temos também que ter como atender de forma eficaz. Por isso que não só as delegacias, mas nós precisamos dos abrigos para que as mulheres tenham essa certeza. Se eu procurar a polícia, se eu procurar a justiça, eu serei protegida. Eu terei a minha vida, a minha integridade e poderei permanecer com os meus filhos. Então, isso é muito importante. Eu acho que nós temos que avançar nesse sentido. E que a gente possa aqui na Assembleia, e eu hoje, né, com a gente percebendo as discussões, que os nossos colegas também estão sensíveis e acho que nós devemos trazer, né, atualmente para a Assembleia essas discussões para que a gente possa avançar aqui no estado de Goiás. Me parece que é uma questão cultural também, né, deputado Cimeis? Porque, assim, nós goianos somos tidos como um povo que demora um pouco a tomar atitude. Mas nós temos visto essa questão, os dados têm aumentado, as denúncias têm aumentado. E essa conscientização tem sido interessante. Eu creio que alguns fatores são visíveis. As mulheres estão mais conscientes,
estão entendendo mais que podem denunciar, estão se sentindo mais seguras, e em uma outra situação as mulheres estão se tornando também mais independentes, ao ponto de não depender, às vezes, como disse a deputada, de uma situação financeira que muitas vezes prejudicava ela, de buscar ajuda, porque ela dependia, às vezes, do parceiro, do companheiro e até para o cuidado dos próprios filhos. Então, daí, Murilo, deputados, a importância das políticas públicas também relacionadas às mulheres, para que a mulher ela consiga cada vez mais ter a sua independência, ter a sua autonomia, para que ela possa se sentir à vontade não só em desenvolver o seu papel na sociedade, mas também de denunciar qualquer abuso contra a mulher, né? Então, acho que esse avanço também da mulher na sua independência foi extremamente importante, até nesse aumento das denúncias. E a Lei Maria da Penha deu uma certa segurança para que as mulheres pudessem denunciar mais, mas eu acredito que o avanço da mulher na sociedade, essa independência que a mulher tem tido, tem dado a ela também essa segurança de poder não ter essa dependência financeira, muitas vezes, dos seus cônjuges. E aí, eu creio que é onde nós temos que continuar avançando em políticas que são extremamente importantes, como a questão da moradia, né? Nós temos que despolitizar muito ainda essa questão da moradia, porque a moradia um dos pontos, né, com relação à mulher é que ela seja prioridade, principalmente as mães solteiras, a questão da saúde pública, né? Ainda temos muito que avançar para que a mulher tenha acesso direto à saúde, principalmente as questões de planejamento familiar, que ainda temos que avançar muito nessa questão, né? A questão da educação, e aí cabe, porque a Lei Maria da Penha foi um avanço legislativo, um avanço na lei, mas eu acredito que os executivos federal, estadual e municipal ainda precisam avançar nas políticas públicas. Por exemplo, questão da educação, importantíssimo que se cubra o déficit na questão do CMEIs, para que a mãe possa ter acesso ao trabalho. Então, aquilo que falamos ao início, a Lei Maria da Penha foi um avanço na questão legislativa, mas ainda existe muitos avanços nas políticas públicas para que a mulher de fato tenha a sua participação efetiva tão importante na sociedade, se sinta cada vez mais segura e possa denunciar qualquer tipo de abuso, porque o homem e a mulher têm o seu papel fundamental de forma igual na sociedade. Eu acho que nenhum é melhor do que o outro. O homem, por muito tempo, foi considerado melhor do que a mulher. Isso não é verdade, né? Tanto é que nós temos hoje uma sociedade muito mais equilibrada, uma sociedade muito mais que consegue defender temas que outrora não conseguíamos, porque a mulher começou a participar de uma forma muito mais efetiva de situações que não participavam antes, inclusive da política. Veja só a importância. Hoje eu sou minoria aqui na bancada, né? Eu estou aqui no cantinho, separadinho. Embora seja apenas na bancada, só na bancada. Aqui, né? Embora esteja nos apoiando. Inclusive na política, né? A participação da mulher na política trouxe uma sensibilidade imensa para a política, e é importante a participação da mulher na política. Então, as políticas públicas ainda precisam avançar muito para que a mulher ocupe de fato o seu papel na sociedade como ela deve ocupar. Só lembrando que nas eleições de outubro do ano passado, dos 41 deputados eleitos, 4 são mulheres, né? Uma está de licença, ocupando uma secretaria no governo do estado, e são 3 deputados, as deputadas Adriana Corse, delegada Adriana Corse, deputada Isaura Lemos e a deputada Eliane Pinheiro. Deputados, só um minutinho, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o programa Opinião. Até já! Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele.
escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Nosso debate, os 9 anos da Lei Maria da Penha. Deputados, no primeiro bloco, a senhora, deputada Isaura Lemos, levantou a questão da estrutura das delegacias, que precisam ter delegacias melhores para atender a mulher, a vítima de violência que chega nessa delegacia. Quero lembrá-los também, para este debate, das equipes multidisciplinares, porque não basta também ter lá uma delegada, um delegado, o agente, o escrivão, assistente social, psicólogos. Estamos, parece que, um pouco distante disso. Realmente, toda a estrutura, né, não é só em relação às delegacias especializadas na mulher, mas também nas delegacias em geral, né? Então, é uma luta de todos aqui para melhorar a situação dessas delegacias, elas poderem cumprir seu trabalho. Agora, na questão da delegacia de mulheres, além de melhorar as condições, ainda tem que ter mais delegacias, como a deputada Adriana, né, falou, temos que ter mais delegacias. E hoje é um programa federal, inclusive lançado pela presidenta Dilma, que são as Casas da Mulher Brasileira, que é uma referência também no mundo de como deve ser tratada a questão da mulher, né, porque a mulher vitimada, na Casa da Mulher Brasileira tem todas essas áreas, todo o tratamento interdisciplinar, como você fala, Murilo, porque só fazer o policiamento, fazer cumprir a lei, não ajuda as mulheres a resolverem de fato os problemas. O deputado Simês levantou uma questão muito importante aqui, que é fazer a mulher ter essa independência econômica, ter também uma estrutura como CIMEIS, escola de tempo integral, para ela poder ficar com aquele companheiro, realmente se ela está bem tratada, né, se há respeito entre eles, né, porque é muito importante que a gente tenha esse contexto. Não basta só as delegacias é para coibir a violência, para atender os casos de violência, né? Mas a prevenção e tudo mais, mas é preciso o tratamento mais interdisciplinar dessa questão. Eu quero aqui concordar com a deputada Isaura e dizer, inclusive, que essa é uma reivindicação antiga de nós, trabalhadores da segurança pública, né? Que as delegacias tenham essa condição. Eu vejo que são 2 momentos diferentes, não só para as mulheres vítimas, mas também para as crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, o que a gente pensa? Que devemos ter na delegacia de polícia, né, o atendimento policial estrito e o atendimento psicossocial, de assistente social e psicólogo. Por isso mesmo, nós apresentamos aqui recentemente o projeto do novo concurso da Polícia Civil, já com esses profissionais no quadro, porque hoje a Polícia Civil não conta com os profissionais de psicologia e assistência social. Nós temos que ficar pedindo emprestado das prefeituras, né, ou estagiários, e isso torna conflituoso, né, esse atendimento. Então, nós queremos que faça parte já, quando fizer o concurso da Polícia Civil, o próximo,
que esperamos seja realizado em breve, uma vez que temos aí 3.000 policiais civis como déficit, né? Nós precisamos de mais 3.000 policiais civis hoje em Goiás, que a gente tenha também esses profissionais nas delegacias da mulher e nas delegacias que atendem crianças e adolescentes vítimas de violência. E existe um outro momento, depois que passa a situação de emergência policial, que se faz o inquérito, que é o atendimento para que essa mulher possa recomeçar a sua vida. Então, a Casa da Mulher Brasileira é um dos projetos mais avançados que existe. Já existem em vários estados, em Cuiabá, em Palmas, em Santa Catarina e em Brasília, né? E nós queremos trazer aqui para Goiás, né, a Casa da Mulher Brasileira, que além de ser ali um porto seguro para a mulher que está se sentindo ameaçada, é um centro de referência, onde ela terá atendimento não só psicológico, assistencial, mas também jurídico, né, para o encaminhamento das questões referentes à guarda, né, à pensão alimentícia, ao próprio divórcio, se for o caso, a defensoria e também atendimento médico, se for necessário. Eu vejo que é um grande avanço para nós e que deve ser uma das nossas prioridades aqui também no estado de Goiás. Antes do comentário do senhor, deputado Smith, só lembrar ao nosso telespectador que a Casa, a Assembleia Legislativa, aprovou, né, com os votos dos senhores provavelmente, um projeto do deputado Manuel de Oliveira, que dá proteção às vítimas de violência. Ele passou por uma questão, né, há 3 anos, com o assassinato do filho dele, e ele acabou sentindo na pele como se passa, né, como é a situação de quem se passa por vítima de um crime. Ele sentiu isso na pele, por isso apresentou um projeto que foi aprovado pela Casa. Deputado Simês. E Murilo, essa é uma questão que é interessante a gente, às vezes, até dar uma aprofundada nela, que são a questão das estruturas. Aqui nós estamos falando da questão da segurança pública, que é um ponto nevrálgico hoje no Brasil. A falta de estrutura, mas não só na segurança pública, se você for olhar na saúde, na educação, porque o Brasil ele ainda precisa avançar, ele precisa mudar um pouco a sua temática. Nós precisamos avançar mais nas estruturas administrativas e menos nas estruturas políticas. Hoje o Brasil ele avança muito nas questões políticas e muito pouco nas questões administrativas e nas questões da gestão das situações. Nós somos um país que planejamos pouco e remediamos muito. Um país onde acostumamos com isso. Isso é via de regra em todas as instâncias de governo, municipal, estadual e federal. Planejamos pouco e remediamos muito. Essa é uma se nós formos avaliar as leis, só do que nós aprovamos aqui na Assembleia, nós temos uma série de leis que busca dar essa estruturação. Mas aí entra a questão da condição de se financiar essas leis, não é? Por quê? Porque muitas vezes nós temos, e há pouco tempo nós falamos aqui em algum programa, não sei se foi contigo, sobre as reformas que são fundamentais no Brasil, e aí eu julgo a política, a administrativa, uma delas, a tributária, a judiciária, e a reforma administrativa dando focando justamente essa questão. O Brasil ele precisa planejar os seus recursos públicos justamente nessas questões, nas estruturas que são essenciais. E hoje nós estamos aqui falando na questão da segurança pública, sobretudo da questão da mulher, e se nós formos avaliar, é uma grande falta de estrutura em todas as áreas para fazer coisas essenciais, como foi citado aqui, né, das equipes multidisciplinares que são essenciais para que se cumpra uma lei. Então nós avançamos muito na parte legislativa, avançamos muito, muitas vezes, em algumas outras questões. Na conscientização. Mas ainda nos falta avançar na conscientização política, que nós precisamos aplicar menos no avanço político e mais nas questões gerenciais do país, dos municípios e dos estados, para que as estruturas venham, para que os recursos financeiros sejam aplicados em questões essenciais, como essa, que são vitais, como que uma delegacia especial funciona sem equipes multidisciplinares em áreas específicas para tratar questões como essa da Lei Maria da Penha. Como que eu vou reeducar se eu não tenho a estrutura, aquilo que nós falávamos há pouco tempo? Então, o psicólogo, a assistente social, enfim, toda essa estruturação humana e a estruturação física depende desses recursos, e aí é onde entra esses avanços que nós precisamos ter muito mais na parte gerencial,
do que na parte política. Eu acho que o Brasil avançou muito na parte política, agora precisa retroagir um pouco, gastar menos com a máquina e mais com as políticas públicas essenciais. Sem investimento não vamos conseguir praticamente nada. Vamos às considerações finais de cada um, deputado, por favor. Deputada Isaura Lemos. Olha, eu penso que é um marco importante na história da luta, né, de toda a sociedade contra a violência que se abate sobre a mulher, e penso também que essa lei que leva o nome de uma farmacêutica que sofreu violência do seu companheiro, é uma lei que veio mesmo para dar início a uma série de medidas que tem que ainda ver para melhorar a situação e proteger a mulher. Então, o que eu queria falar para as mulheres que estão nos vendo é que elas fiquem muito atentas a casos em que os companheiros começam apenas gritando com ela, apenas fazendo agressões verbais, diminuindo, né, deputada Adriana, diminuindo, baixando a sua autoestima. Começa por aí, né? Se a mulher não dá um basta logo no início, ela está sujeita, assim, a permitir que outros tipos de agressões venham em seguida. Então, fiquem atentas, também atentas às mulheres que estão sofrendo isso, para encorajá-las a fazer as denúncias e nós todos aqui fazer parte de uma rede de proteção, porque eu acho que a Assembleia, ainda mais com a presença da deputada, delegada Adriana Corsi, outros deputados que também têm uma consciência sobre a importância, né, da luta de defesa à mulher, fazer parte dessa rede de proteção. Então nós aqui somos um marco, as mulheres que se sentem intimidadas podem nos procurar, que nós estamos aqui para defendê-las e encaminhá-las. A casa está aí para isso também, A casa é para né? isso, é a casa do povo. Verdade. Tem o telefone, né, o 0800 647 4007, e tem o telefone para denúncia, que é o 180. É o Disque 180. Disque 180 é muito fácil, né? 180. Exatamente. Funciona os 7 dias da semana, 24 horas por dia. A ligação é gratuita e anônima, se a pessoa preferir. Né? Exatamente. Até a própria criança que está presenciando esses fatos em seu lar e com certeza sofrendo uma violência psicológica ao presenciá-los, ela pode denunciar e essa denúncia será enviada online para a delegacia mais próxima, e este trabalho é monitorado pelo Ministério Público. Você pode, inclusive, ligar e perguntar qual foi o resultado da sua denúncia. E este Disque 180 não é só para denúncia, é também para orientações, encaminhamentos, enfim, tudo que for necessário para ajudar uma mulher, uma família nessa situação. E nas considerações finais, eu gostaria de dizer que este é um momento, né, um aniversário de uma legislação, um momento de reflexão para que nós todos avaliemos o que aconteceu até agora, o que nós podemos melhorar. Vejo que esse é um assunto vital para o nosso Estado. Infelizmente, a cada ano nós temos crescido no ranking, não só de violência doméstica, mas de feminicídio, que é o homicídio de mulheres na situação de conflito de gênero. Vejo que temos que avançar também contra a impunidade, né? Nós temos muitos casos e isso desencoraja as mulheres a denunciar. Casos de mulheres assassinadas, nós tivemos há poucos dias um homicídio de uma mulher e de seu filho de 11 anos no interior de Goiás, que até o momento não foi resolvido, não apareceu na imprensa. Nós temos que acompanhar esses casos, deputados, meus colegas, para que se faça justiça. A justiça é educativa também. O rigor no tratamento dos casos mostra às pessoas o que pode acontecer se descumprirem a lei. E essa é uma das nossas prioridades aqui. Eu gostaria, inclusive, de dizer que estou extremamente feliz nesse aniversário da Lei Maria da Penha, porque o nosso requerimento para a criação dos juizados especiais no interior de Goiás foi aceito pelo presidente do tribunal e serão criados agora 5 juizados nas cidades onde há mais violência doméstica do nosso estado, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, dentre elas, e também porque foi aprovado aqui pelos meus colegas, sem nenhuma discussão, o nosso requerimento para que, agora que nós temos as tornozeleiras eletrônicas funcionando no estado de Goiás,
para que todos os homens ou todos os agressores de mulheres, de meninas, que o delegado ou que o juiz entender que é um risco para a vida daquela vítima, que eles sejam monitorados por nós da segurança pública 24 horas por dia para que não se aproximem da vítima. Então eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto e como a deputada Isaura colocou, que todos denunciem, nos ajudem, né, a fazer justiça também, proteger essas vítimas. Muito obrigado. Deputado Simeison Silveira. Muito bem, Murilo. Obrigado pela oportunidade de poder debatermos aqui sobre uma lei tão importante, que é a Lei Maria da Penha. Esse período que nós estamos comemorando o aniversário dessa lei, possa reavivar, né, em cada um de nós esse senso de justiça, esse senso de que nós precisamos uns dos outros, o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem, nós somos iguais e devemos ter os mesmos direitos sempre e os mesmos cuidados. E quero aqui aproveitar e parabenizar novamente as deputadas, a Isaura, a deputada Adriana, que são exemplo de mulheres guerreiras, aguerridas, né, que com certeza têm contribuído muito com a nossa sociedade, vão contribuir ainda muito. E eu tenho o prazer de poder conviver com elas aqui. Então, obrigado, Murilo, obrigado, deputadas, e que a gente possa continuar avançando na busca de políticas públicas práticas que possam trazer resultados reais para a nossa sociedade. Bom, nós da TV Assembleia é que agradecemos aos 3 deputados por terem aceitado esse convite de gentilmente virem aqui aos estúdios da TV Assembleia para debaterem um tema tão importante como esse, a Lei Maria da Penha, com seus 9 anos neste mês de agosto. Deputada Isaura Lemos, deputada delegada Adriana Corsi, deputado Simeison Silveira, muito obrigado pela participação de vocês aqui em nosso programa. Muito obrigado mesmo por terem aceitado nosso convite. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET, também no site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.